Só chegar e sentar. Aí. Olá, meu nome é Márcia, eu tenho 63 anos e eu quero dividir com vocês 3 grandes acontecimentos da minha vida que causaram grandes revoluções. O primeiro foi em 1983, eu tinha 22 anos, recém-formada e começando a trabalhar. Nasceu a minha primeira filha, Mariana, em março de 1983. Ela nasceu com uma epidermólise bolhosa, uma doença genética. Eu e meu marido somos primos e essa doença ela tem uma deficiência de colágeno na pele. E tanto pele quanto mucosas machucam muito facilmente, causando bolhas de difícil cicatrização. Inclusive eles comparam a dor das bolhas a queimaduras de 2º e 3º grau. Na época a gente não tinha muita coisa para fazer, não tinha muita coisa na literatura, a gente cuidava dela fazendo os curativos e evitando que ela se machucasse novamente, né? E aí aconteceriam outras bolhas, mais outro lugar para ser cuidado. Nós fomos ver na literatura, falava que 40% das crianças não chegavam ao 1º ano de vida. E realmente a Mariana morreu com 8 meses, ela morreu em novembro de 1983. Eu posso dizer que foi a maior dor da minha vida, perder uma filha, enterrar uma filha. E nesse momento, eu questionei Deus, porque eu pensava que não existia, ou que se ele existisse, ele tinha me abandonado. Tamanha era a minha dor. Mas a gente conseguiu superar, eu fui para o Centro Espírita, que lá de Goiatuba, comecei a estudar, a frequentar a casa e estudar as obras espíritas e tentar entender. Aí eu já fui vendo que Deus não tinha me abandonado. E tanto não tinha que em 1987 ele me concedeu uma filha, a Lília, que nasceu saudável, graças a Deus. E eu continuei no centro estudando, participando das reuniões, dos trabalhos da casa e estou lá até hoje. Então eu fui percebendo que Deus não nos abandona, Ele está sempre com a gente. O segundo grande acontecimento na minha vida foi em novembro de 2005. Nessa época eu tive um diagnóstico de câncer de mama. A princípio foram 6 quimioterapias, né, onde eu fiquei sem os cabelos. E em março de 2006 a gente fez a cirurgia, que era para ser uma quadrantectomia só. Mas durante a cirurgia foi detectado um outro tipo de câncer no mamilo. E aí a conduta já foi modificada depois da quadrantectomia. Eu teria que fazer a mastectomia da mama direita, né, com reconstrução. A gente fez a cirurgia, foi uma cirurgia muito grande, foi muito dolorosa, uma recuperação bem difícil também. E depois da cirurgia eu fiz umas 20 sessões de fisioterapia, porque eu tinha que ter uma posição de colocar o braço para poder fazer a rádio na região. E eu estava com pouca mobilidade no braço, a gente conseguiu fazer as sessões. Fiz as 30 sessões de rádio, foram 5 anos de acompanhamento usando tamoxifeno e depois mais 5 anos para evitar recidiva, tomando tamoxifeno também. E depois disso eu tive a alta, estou curada, graças a Deus, eu não tenho mais nada da doença, a gente só faz o acompanhamento. Nessa fase que eu tive o diagnóstico, a minha visão de Deus já foi um pouco diferente. A primeira vez eu não aceitava. Na segunda vez, que eu já tinha certeza de que ele existia, né? Eu conversei com ele assim, pedi que ele me ajudasse, que ele me conduzisse da melhor forma possível. E assim ele o fez, porque eu passei muito bem por todos os procedimentos, por todas as quimioterapias, pela rádio, por tudo. E como eu fui muito amparada, tanto espiritualmente quanto pela família, quanto pelos amigos, e a gente pensou em fazer alguma coisa que pudesse ajudar outras pessoas que estavam passando pelo câncer ou que pudessem ter um diagnóstico mais cedo. Então, junto com algumas amigas, nós montamos em Goiatuba um grupo pequeno, que a gente chamou de Unidos contra o Câncer.
e onde a gente começou a fazer campanhas de rastreamento de câncer de mama com a equipe do Dr. Rufo, de Goiânia. A gente fazia a campanha em Goiatuba, a gente vendia camisetas, a população ajudava com doações e a gente bancava o custo para a equipe ir em Goiatuba, fazer o atendimento e nesse dia eram 300 mulheres eram atendidas gratuitamente. Então elas faziam as mamografias antes, no dia da campanha elas levavam e eram atendidas por médicos, mastologistas, por estudantes de residência, por psicólogos, por terapeutas, durante o dia todo. A gente fazia numa escola, a prefeitura cedia o hospital municipal, onde a gente fazia a campanha, e a escola perto do hospital cedia a escola pra gente, onde a gente fazia, onde era o nosso refeitório. E a gente fazia café da manhã, almoço e lanche para todas as pessoas que nos ajudavam na campanha. Nós conseguimos fazer 3 campanhas, esse tempo que a gente ficou em Goiatuba, 3 campanhas. Em cada campanha, 300 mulheres podiam ser atendidas gratuitamente, graças ao apoio da cidade, dos amigos, né, da família. Então, mais uma vez, eu percebi que Deus estava sempre no comando de tudo, né? Eu me curei, eu consegui me engajar em alguns trabalhos, em algumas campanhas, e eu continuei firme no meu propósito do centro, de estudar, de trabalhar, de entender e principalmente de ajudar outras pessoas que passavam pelo mesmo problema. O terceiro acontecimento, outro grande acontecimento na minha vida, foi em abril de 2013. O meu marido tinha viajado para uma cidade próxima e por volta de 13 horas ele ligou falando que já estava voltando. Ele sempre dava notícias quando ele viajava, ele não ficava muito tempo sem dar notícias e ele sempre avisava que estava chegando e tudo. E o dia foi passando, eu ligava para ele para saber se ele já estava chegando, o celular só dava caixa postal, ele não respondia, não ligava na farmácia, não ligava para mim nem nada, e ele não respondia. E eu comecei a ficar preocupada, porque não era o jeito normal dele ser, né? Ele sempre dava notícias. E foi ficando de tardezinha, já eram umas 18 horas por aí, ele não tinha dado notícias ainda. Eu fui para casa me arrumar para uma reunião do centro, uma reunião de estudos. Eu estava com o coração muito apertado. Quando eu cheguei em casa, aí eu senti um grande aperto no coração mesmo. E eu peguei meu evangelho e abri. Aí quando eu abri, saiu naquela página do Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Nessa hora eu tive a certeza que alguma coisa tinha acontecido com meu marido. Sem notícias, sem nada, eu saí com um funcionário da gente para procurá-lo, porque eu sabia que ele tinha ido numa cidade próxima, né? Eu achei o carro dele abandonado na estrada, com os documentos, o óculos, o celular dele. Nós levamos o carro para Goiatuba, acionamos a polícia na mesma hora e a polícia investigou por vários anos, por 2 anos ou mais, e não chegou a não tem uma conclusão que ele pode ter desaparecido, pode ter fugido, ido embora, ou que ele pode estar morto. E então a gente não sabe até hoje, né? Já tem 11 anos, a gente continua do mesmo jeito de quando ele desapareceu. Não apareceu o corpo, não apareceu vivo, nem nada. E a gente teve que continuar, né? Tive que continuar a minha vida, resolver todos os problemas que tinham ficado, as dívidas, a empresa, o laboratório que eu trabalhava, né? E a minha vida tinha que continuar, apesar de todos os problemas. E esse acontecimento me mostrou uma outra coisa. A cidade de Goiatuba me acolheu muito, todos os amigos, posso dizer que grande parte da população da cidade foram me ajudar nas buscas, estavam presentes em casa, dando apoio, né, pra gente, e ajudando a buscar nas estradas, a procurar por ele, porque não tinha uma explicação. Então, mais uma vez, eu vi o tanto que eu fui acolhida pelos amigos, pela espiritualidade que estava ali me fortalecendo, pela família, a minha filha, minhas irmãs. Então, foi um acolhimento muito grande, isso tudo. E com o desaparecimento do meu marido, eu resolvi dar uma mudada na minha vida, porque eu era uma pessoa que eu não ria muito, não conversava muito, eu usava roupas muito sérias, muito sóbrias, né?
cabelo muito penteadinho, os fiozinhos não podia ficar nada fora do lugar. E eu resolvi dar uma mudada nisso, logo no primeiro ano do desaparecimento dele. Comecei a usar roupas mais coloridas, muita cor, por sinal, agora, né? Roupas mais vivas, roupas que às vezes marcavam mais o corpo, mais justas, diferentes colares, anéis, coisas que eu não usava. Mudei a cor do cabelo. Eu dei acho que eu me ressignifiquei, né? Que é assim que a gente fala, né? Mudei muito o meu estilo. E continuei no meu trabalho normal, com a minha vida normal, e algumas pessoas até me perguntavam, eu achava interessante, onde é que estava esse mulherão escondido, que só tinha aquela outra que usava tudo tão sóbrio, né? Eu pensava, nossa, estava muito escondido, precisou acontecer uma coisa dessa proporção para que ela aparecesse, né? Então, eu agradeço muito a Deus por tudo isso. Hoje eu olho para trás e vejo como eu cresci, como eu consegui enfrentar situações adversas que eu nunca imaginei que eu iria enfrentar. Desde pagar dívida, encerrar a empresa que não podia continuar, vender carro, pegar a minha vida e tomar conta de tudo, né? Porque antes eu não fazia muita coisa. Hoje eu cuido da minha vida, eu tenho meu carro, eu viajo sozinha, viajo acompanhada, cuido de tudo. Lógico, eu continuo tendo a minha rede de apoio, a minha filha, que sempre esteve do meu lado, continua. Hoje eu tenho um casal de netos, tenho meu genro, que é maravilhoso, a minha família, que continua me apoiando sempre, minhas irmãs, sobrinhas e os amigos, que sempre estiveram presentes comigo, né? E a doutrina espírita, que sempre me acolheu muito e sempre me conduziu muito nesse tempo todo. E eu percebi nesse caminhar todo que a fé é muito importante. A fé nos faz seguir em frente, sempre, sempre, independente do que aconteça na vida da gente. Essa é a história de uma fênix que só pegava fogo. Você conhece fênix? Aí é aquela ave mitológica, bonita, grandiosa, né? Que pega fogo assim do nada, mas essa acontece que ela tinha uma coisa diferente. Ela, na verdade, ela só pegava fogo mesmo, assim. Você quase não vê ela inteira, quando via, opa, virava cinza de novo, pegava fogo de novo. E tinha mais uma coisa, tá? Essa fênix, ela pertencia a alguém. A gente não sabe muito bem o formato desse ser. Vamos falar ser, porque a gente não sabe se era uma pessoa, a gente não sabe o que era. Eu acho que no final das contas, aquilo que carcera não tem muito um formato mesmo bem definido, assim, não tá muito num lugar de forma. Mas tinha esse ser. Esse ser é que pegou essa ave e trouxe para sua casa. Eles viviam ali num prédio bem alto, bem fálico e gigante, quase no último andar. E aí, é claro que, assim, esse prédio, parte da frente dele ficava virado para a cidade. Era uma grande cidade, morava numa metrópole imensa. E a parte de trás, que era o quarto onde ficava essa imensa gaiola, para dar conta dessa fênix, dava para um bosque, um campo. E aí, acontece que o que esse ser aí queria, né? Era realmente muita pompa. Né? Imagina mostrar que tem uma fênix, imagina uma ave rara dessa ali, só que ele ficava frustrado, ficava pé da vida, porque, meu Deus, foi lá atrás, esse ser, né, tão caro, tão difícil, tão raro, vai pegar fogo. Não dava nem pra mostrar muito, não, porque ia mostrar o quê? Cinza? Piscou cinza de novo. E aí ele também deixava ali fechado, não queria nem saber, ficava meio, né, pé da vida com aquele negócio. Então a janela quase não se abria. E aí um dos dias ele acabou esquecendo, entrou lá pra ver como é que estavam as coisas, viu, né, aquele bando de cinza, dia quente, sabe como é que é, metrópole quente, se você for de Goiás, então sabe ainda mais. Bom, ele acabou abrindo a janela, acho que nem passou pela mente dele o que podia acontecer, que é quando junta cinza e vento, né, muita coisa acontece, viu? Bom, a questão foi essa, entrou uma tempestade de vento pelo ambiente. Ele já tinha saído, fechado a porta, não viu nada acontecer. No que entrou essa tempestade, obviamente que um redemoinho praticamente se formou. E essa cinza acabou rodando, rodopiando, indo para fora daquela janela. Onde tinha aquele bosque, né? Lembra comigo ali? Aquele bosque ali atrás, lindo, bonito.
E não só existia esse bosque, como nesse bosque existia um pequeno riacho, daqueles gostosinhos, sabe? Tranquilo, bom. Pois é, e aí não à toa, para melhorar, essas cinzas foram parar ali, na beira daquele riacho. E aí, meus queridos, é aí que de fato aconteceu a mágica. Já viu o que acontece quando um pouquinho de cinza a gente junta com um pouquinho de água? Bom, virou barro. Virou como se fosse uma argila. E aí eu já vou te dar um spoiler aqui, porque eu sou dessas. Mas grandes deusas, grandes anciãs se formam em barro. Formam barro. Dão a luz com barro. E aí, claro, que o que aconteceu dali? Aconteceu que é o seguinte, meus queridos, que fênix que nada. Aquilo era mulher, entendeu? Era mulher. E aí, ó, daquele formato, nasceu-se uma grandíssima mulher. Mulher pássaro, mulher do formato que quiser. Era uma mulher. E assim, não era pouca mulher não, sabe quando é muito mulher? Era muita mulher, mas não era pouca, era muita mulher. Mulher dessas, assim, que molda a existência. Mulher dessas que vai ali, que só precisa de um pouquinho de vento, um pouquinho de água, um pouquinho de terra, pega os elementos, vira fogo sim, vira fogo pra poder transformar em outros formatos. Isso é que era mulher. E aí, aí sim é que acho que no final das contas essa história começa, né? Sabe-se lá como. Porque no final das contas essa mulher tá aí, se reinventando, virando várias formas. Mulher barro dá a luz assim. Mulher pássaro é isso. Ela grui, ela vira fogo, ela arranca, ela voa, ela toma o vento. E ela vira o formato que quiser.